Destinos RS. Oferecimento. Sesc. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Tá precisando viajar? No Sesc Turismo, você descobre novos destinos pelo Brasil e conhece novas culturas no exterior. Aproveite pacotes completos em até 24 vezes sem juros. E você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou em redes conveniadas o ano todo. Sesc Turismo. Viaje mais, viaje Sesc. Olá, sejam bem-vindos ao Destinos RS na TV Minuano, canal 525 da Claro TV, na internet www.tvminuano.com.br, YouTube e redes sociais. Sejam bem-vindos a um programa que foi criado para apoiar a promoção, a divulgação, o marketing dos destinos turísticos do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Rio Grande do Sul possui 28 regiões turísticas que representam 383 municípios. Este programa ele foi desenvolvido trazendo personalidades, lideranças, representantes dos setores privados, preferencialmente, e público, eventualmente, para poder apoiar aquilo que nós identificamos, que é a dificuldade que o município turístico tem de colocar a sua estrutura turística à disposição do mercado. Hoje nós vamos falar sobre a região uva e vinho, que, segundo as últimas estatísticas, 31 municípios faziam parte dessa composição, mas já soube que ampliou. E temos a honra e o prazer de receber ilustres convidados que vão dar pequenas contribuições ao nosso podcast Destino RS. Rio Grande do Sul, bom para visitar, bom para habitar, seja feliz conhecendo os municípios turísticos do Rio Grande do Sul. À minha direita, nós temos uma convidada especialíssima. Ela é empresária, ela estudou hotelaria, fez pós-graduação em marketing e hoje está fazendo um trabalho de promoção do destino turístico Bento Gonçalves. Bem-vinda, Maitê Dalonde Michelon. Se auto-apresente para os nossos telespectadores, uma palavra um pouco antiga, mas existe, e internautas. Por favor, Maitê. Olá, pessoal. Então, eu sou Maitê Dalonde Michelon. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Abdon. Fui, estagiária dele, companheira de conselho de turismo atualmente. E, então, eu sou diretora da rede de hotéis da Londer, de Bento Gonçalves. É a maior rede lá da região, que é a principal cidade, acredito, da região Uva e Vinho. Também sou vice-presidente do SIC Bento, represento o Contour, então, da Fê Comércio, e também faço parte do board da HSMAI, que é uma entidade sem fins lucrativos especializada em comércio hoteleiro. Então, a gente foca em ações de venda para melhorar as performances dos hotéis. É interessante dizer que a Maitê se deslocou lá de Bento Gonçalves, né? Chegou aqui, quer dizer, é fantástico a nossa audiência altamente qualificada, pode imaginar todos os trabalhos que antecedem até a realização de um podcast como esse. Por quê? Você merece o melhor. Você está no canal 525 da TV Minuano. E agora o meu mais novo amigo, um jovem que estudou, nasceu em Bento Gonçalves, isso já é uma marca. Estudou nos Estados Unidos, foi para a Europa, visitou 30 países, é muito jovem, mas é muito competente. É o Felipe Bortoncello Zorzi, cientista político internacionalista, que vai fazer a sua autoapresentação. Olá,
Olá, meu nome é Felipe Zorzi, eu nasci em Bento Gonçalves, a cultura italiana ela teve dentro da minha vida desde bebê, né? Minha família falava o dialeto italiano dentro de casa, então fui lançado ao mundo muito cedo, digamos, né? Eu já visitei mais de 30 países, eu me graduei em Relações Internacionais, fiz mestrado e doutorado em Ciência Política, fui pesquisador visitante na Universidade de Harvard e nos últimos anos eu tenho estudado então os aspectos sociológicos do desenvolvimento, né, e a relação da política com o desenvolvimento também. E espero que eu possa contribuir bastante com esse debate. Tão jovem e com a bagagem tão grande. Você falou Harvard. Tão jovem não. Tenho 35 anos, vou fazer 35 anos já. Não é tão jovem assim. Felipe, você falou Harvard dos Estados Unidos, é isso aí? Sim. Que bom, parabéns. E agora, fui pesquisador visitante lá. E agora o meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, um líder na atividade do turismo gaúcho, presidente do Scal Clube, guia de turismo, advogado, licenciado em História, mas a coisa que eu mais me lembro do Zé Valmir é eu e ele indo no estádio Bernabéu, lá em Madrid, para entregar uma carta a Cristiano Ronaldo. Se autoapresente, Zé Valmir, por favor. Olá, eu sou José Valmir, porto-alegrense, sou do tempo do Carnaval na Borges ainda, e milito no turismo já há bom tempo, como guia, em primeira fase, depois como gestor de turismo e hotelaria, consultoria em turismo, atualmente presidente do SCAL Internacional de Porto Alegre, que é um clube de executivos de turismo, e estou muito contente de ter sido lembrado pelo professor Abdon para vir aqui participar com tão seleta companhia desse programa. Convém destacar que a atividade do turismo, que nós tratamos como fenômeno, ele tem entidades, tem empresas, tem pessoas físicas e jurídicas que fazem movimentar essa cadeia, esse sistema. E eu me lembro que o Scal Clube é um dos mais antigos clubes de profissionais de turismo do planeta. Me parece que foi criado antes da Segunda Guerra Mundial, isso é verdade? O SCAL Internacional foi criado em 1934. 1934. Como um grupo de amigos das mais diversas atividades do turismo, reunindo principalmente hoteleiros no início. Hoje em dia reúne todo o trade. Então não é um clube que tenha participação política, mas é simplesmente de confraternização e de reunião desse pessoal todo que faz o turismo ser essa potência verdadeira na economia de qualquer país, principalmente do nosso. Né? Maravilha! Bem, meus telespectadores, internautas no YouTube, no site www.tvminoano.com.br, apresentados os convidados, nós vamos pedir para que a nossa representante de Bento Gonçalves, liderança jovem e liderança hoteleira e participante do Conselho de Turismo e Hospitalidade da Fé Comércio, queremos agradecer o apoio da Fé Comércio no sentido de possibilitar que nós possamos continuar nosso trabalho, lembrando que os interessados podem manter contatos com a área comercial, porque esse programa ele é único, ele é singular e foi criado para promover e divulgar os destinos turísticos. Maitê, por favor, eu soube que você está fazendo um trabalho de promoção, divulgação do destino Bento Gonçalves. Nós preparamos, a produção vai colocar algumas fotos para você falar inicialmente sobre o destino Bento Gonçalves e depois falamos sobre os seus empreendimentos. Por favor, Maitê. Então, realmente, Bento Gonçalves é sempre uma grata surpresa. As pessoas, nosso maior propósito, até o meu propósito de vida também, que eu acho que a consequência é o ganho financeiro de todo o trade turístico. A gente tem, pouca gente sabe, nós temos mais de 40 atrativos permanentes em Bento Gonçalves. Temos atrativos, inclusive, por estação do ano. Por exemplo, as pessoas têm muito em mente ir para Bento Gonçalves tomar vinho no inverno. Mas
a minha estação preferida é no verão. Ô Maitê, só para você ter ideia, já está no ar esse pórtico de entrada, que para mim esse pórtico já é um atrativo turístico. Mas voltando a falar sobre suas preferências, diga. Isso, pipa pórtico realmente é incrível. O meu nome? Pipa pórtico? Pipa pórtico é uma pipa de vinho, né, que virou o pórtico da cidade. Então, as antigas pipas eram feitas de madeira, e hoje essa pipa é de concreto, mas ela imita as pipas de madeira. E a gente encontra nas vinícolas as pipas de madeiras. Inclusive, lá a gente tem meios de hospedagem que tu pode te hospedar dentro da pipa. Meu Deus! Nós temos um turismo muito cultural e de experiências, né? Então, tem coisas incríveis. O que eu estava falando da época do ano é que... Por que o verão? Porque a gente tem a vindima, que é a colheita da uva. Então, nós temos os parreirais cheios de uva. Então, só sentir o cheirinho da uva, poder curtir, né, um piquenique embaixo do parreiral, um almoço embaixo do parreiral, conhecer toda essa paisagem já é incrível. E nós também temos a nossa cidade vizinha ali, Garibaldi, que é a capital nacional do espumante. Então, nada melhor do que o verão para curtir um espumante geladinho, veja né? bem, nós estamos falando da região turística uva e vinho. E nós estamos com o representante de Bento Gonçalves, mas sabemos que Bento Gonçalves faz parte de toda uma série de municípios que tratam a questão do enoturismo. Aí temos uma bela foto de uvas. Continue, Maitê. Isso, que é bem o que a gente vê na pisa da uva, né, no verão. Então, tu pode, inclusive, fazer colheita noturna. A pisa da uva, como os imigrantes italianos faziam o vinho antigamente. Todas essas experiências, as vinícolas e todos os empreendimentos durante a vindima, que é a época que a gente vai entrar agora. Ela começa em 1º de dezembro e vai até 31 de março. Eles fazem programações especiais para esse período. Então, tem experiências que a gente só vive durante essa estação do ano em Bento Gonçalves. E qual é o mês que tem a vindima aí? É de dezembro a março. Dezembro a março, nós podemos programar viagens para aproveitar essas experiências que você está citando. É isso, Maitê? Exatamente, que Sim. É quando a gente tem... A vindima depende de ter a uva no parreiral. Então, enquanto tem colheita de uva... tem vindima. Aí vai me perguntar, né, Abdon, mas meu Deus, 4 meses? Né? Mas, claro, a gente tem muitas variedades de uva, então tem algumas que a colheita começa já em dezembro e outras que são colheitas mais tardias que a gente faz só em março. Então, ao longo de 4 meses, nós temos colheita da uva e uvas nos parreirais. Mais uma vez, está comprovado que uma das características do produto turístico é a sua sazonalidade e a inconstância da demanda. Quando você estrutura uma oferta turística, você soma os aspectos geográficos, mais os aspectos históricos, mais os aspectos culturais, mais os equipamentos e serviços. Com essa estruturação, você delimita um produto a ser oferecido. E no caso que a dona Maitê está falando, hoteleira, empreendedora, empresária, com todo esse vínculo, fala que a questão do vinho depende que tenha uva. E para que a uva exista, existe uma sazonalidade. É isso mesmo, Maitê? É isso aí. Continue. E uma coisa interessante para falar do nosso destino, porque as pessoas acham que Bento Gonçalves é só enoturismo, é só vinho. Aí tem gente que me diz, Maitê, mas se eu não gosto de vinho, vou fazer o quê em Bento Gonçalves? Nós temos uma série de atrativos fora do óbvio. Inclusive, eu faço um quadrinho no meu Instagram pessoal para ajudar a divulgar isso, que chama Maitê Indica. E a cada 15 dias eu filmo vou até com a minha filha. Minha filha é minha videomaker, porque é tudo caseiro, né? E a gente filma um atrativo fora do óbvio. Então, por exemplo, nós temos a maior destilaria de malte whisky da América Latina, em Bento Gonçalves. Peraí, Maitê, isso é novidade. Nós temos uma série de fotos aí, inclusive com os eventos, mas você falou algo que eu não sabia que o Rio Grande do Sul tinha, que Sim. é a questão Lembrando que no turismo, o fenômeno turístico tem verbos: transportar, visitar, saborear, entreter, comprar, dormir. E no caso do saborear, alimentos e bebidas. Nós estamos falando de uva e vinho, mas também estamos falando que existe
produção de uísque. Explica mais isso pra gente aí. Sim, nós temos a Union Distillery, que fica na entrada no Vale dos Vinhedos. Ela tem mais de 45 anos de existência e ela exporta para mais de 40 países, incluindo o Japão, que é um dos países mais difíceis de conseguir exportar. Ela faz toda a base do malte whisky e há 6 anos eles lançaram a própria linha de whiskies. E o que eu acho mais interessante é que eles têm um whisky único no mundo, que ele é envelhecido em barricas onde o vinho foi envelhecido anteriormente. Então eles compram a barrica já usada das vinícolas e envelhecem o whisky lá dentro. Então é um produto único, eles oferecem visitação também, né, durante todos os dias, com degustação. O lugar é lindíssimo. Então, isso é só uma das coisas, mas a gente tem 40, não poderia ficar 2 dias aqui falando. Mas você pode informar aquelas que você acredita que a nossa audiência altamente qualificada possa se interessar. Eu, por exemplo, eu gosto de suco de uva. Eu posso visitar Bento Gonçalves o ano todo, porque eu chego lá, compro um suco de uva, estou feliz, que eu não bebo nada, só água e sucos, né? Então, automaticamente, novidades, porque tem gente que, por exemplo, está aí no seu conforto da sua casa, assistindo a Claro TV, assistindo TV Minuano, e eu vou visitar Bento e vou ver lá como é que é esse negócio do uísque, como é o negócio do vinho. É esse que é o papel da informação. É esse que é o papel da qualificação, da estruturação da oferta. Para mim, já é um ganho nós termos essa informação. Você pode falar também sobre os eventos, né, Maitê? Sim, só deixa eu fazer um ganchinho, já que você falou de quem não bebe, né, quem não toma álcool. A gente tem... As vinícolas agora desenvolveram produtos sem álcool. Então, nós temos espumantes sem álcool, vinhos sem álcool. Então, se tu gostares, Abdon, tá convidado lá, então, além do suco de uva, para conhecer esses produtos. Mas temos agora, por exemplo... O balonismo, não é? O balonismo. Inclusive, vou dar um spoiler, o meu próximo Maitê Indica vai ser sobre o passeio de balão. É mesmo? A gente tem passeio de balão o ano inteiro em Bento Gonçalves, e as pessoas não sabem. Mas o Festival de Balonismo aconteceu agora no final de semana de 12 de outubro, foram 4 dias de evento, juntou milhares de pessoas, voos de balão, tem os shows noturnos, acho que está aparecendo aí o fogo, né, dos balões, então ilumina. É um evento já consolidado, já está no nosso calendário anualmente. É no mês de outubro. De outubro. De outubro. E a gente tem agora, vai começar no final de novembro também um outro evento que eu sou apaixonada, que chama Natal nos Vinhedos, que são shows dentro, para gente ter uma ideia, é dentro dos vinhedos. Então, os vinhedos já estão com uvas, a gente monta um palco dentro do vinhedo e são 4 shows por noite, são 4 finais de semana, sextas e sábados. É um festival gastronômico e gratuito, então estão todos convidados no coração do Vale dos Vinhedos. Aí lá a gente tem, além dos shows, tem barraquinhas, então, com as vinícolas, com toda a nossa gastronomia italiana, que é importante ressaltar também que é única no mundo. A nossa gastronomia italiana é dos... Até depois eu acho que o Felipe deve, como ele é um cientista, ele vai saber explicar melhor como chegou aqui. Mas a nossa gastronomia italiana não é a alta gastronomia da Itália. Ela veio com os imigrantes naquela época e eles adaptaram aos produtos que a gente conseguia plantar aqui na região. Então, são produtos únicos. Por exemplo, um sagu com creme não tem na Itália, né, que é a nossa principal sobremesa, entre outros, né, sopa de capelete. Interessante que eu peguei um voo para a Europa e o cara ofereceu lá como sobremesa o sagu. Eu falei, meu Deus, um voo internacional com sagu. Deve ter sido uma influência de porque é gostoso. É gostoso. Mas é algo assim que me deixou assim interessado, né? Porque aquilo que nós discutimos muito na política internacional, na economia, no turismo, do pensar global com ação local. O glocal, que segundo a Oxford University é uma palavra glocalize, de 1981. E a prova está aí. As culturas fazem mesclagem a essa interdependência, porque é um fenômeno.
né? E a gente está tendo essa oportunidade de checar isso quando a gente viaja, quando a gente conhece as ofertas. Mas, Maitê, eu vejo que você tem contribuído com as suas palestras, seus comentários, todo esse trabalho que está sendo feito em Bento Gonçalves. Você tem um fórum de debate? Como é que funciona a parte decisória? Porque eu sei que os empresários se reúnem para tomar decisões. Como é que funciona isso lá em Bento Gonçalves? Na verdade, a gente tem o trade turístico, que são os empresários todos que vivem do turismo. Então, a gente tem desde hotelaria, restaurantes, atrativos, parques. Todos esses empresários, a gente se reúne a cada 2 meses junto com a Secretaria de Turismo, que chamam as reuniões do trade. A gente tem o Conselho de Turismo de Bento Gonçalves, com o qual faço parte. Nós estamos vendo uma foto aí de uma reunião, parece que é do fórum, é isso? Isso, esse é um fórum que junta as duas coisas, o Conselho de Turismo e o trade turístico. Então, a gente teve o fórum recentemente, num lugar lindíssimo, lá num roteiro também fora do óbvio, que chama o Roteiro da Eulália. Um roteiro onde a gente tem turismo aventura, o maior bungee jump da América Latina, e tem essa casa de festas lindíssima. A gente, inclusive, estava aí no pôr do sol. Então, tivemos um fórum para debater as ações, conversar sobre marketing, que é uma coisa que a gente percebe que falta no nosso destino. O gringo, o italiano, ele é muito bom de trabalhar, ele é muito bom de executar, ele trabalha incansavelmente, mas ele não é muito bom de venda. Maitê, você tocou em um assunto que é a base para o nosso Destinos ORS. Durante o tempo que eu trabalho com atividade de turismo, já tem alguns anos, 6 livros, 40 anos de... a gente sabe que isso que você falou é uma realidade, né? Mas quando você estrutura a oferta, você deve delimitar um produto, qualificar e promover. Não adianta a moeda no fundo do oceano. Eu tenho sido convidado por algumas regiões turísticas que às vezes eu fico um pouco triste, porque às vezes um prefeito tem uma linha sobre a atividade do turismo, aí o outro que é eleito joga fora o que o outro fez, mas fica o fórum, fica o conselho, que envolve empresários e envolve os representantes políticos. E quando eu vejo que boa parte do sucesso dos municípios turísticos são determinados pelos componentes integrantes do Conselho, eu vejo que você está comprovando isso, porque é a comunidade que decide isso. Os municípios turísticos precisam fortalecer os seus conselhos, independente dos seus dirigentes, porque os conselhos representam aquilo que nós chamamos a vontade da comunidade. E sem comunidade não se faz turismo. É bom para visitar, se for bom para habitar. É isso mesmo, Maitê? Exatamente. E é bem importante lembrar que é isso que tu falaste, né, Abdon? Que tem que ter a parceria público-privada. Eles têm que trabalhar juntos. Além de a vontade do povo, vamos dizer, os empresários, a Secretaria de Turismo andar junto. Então, lá a gente faz muito essa aproximação. Eu sou muito próxima de todos e dedico o meu tempo, minha vida para esse propósito de promover Bento Gonçalves, porque nós já temos um destino completo, só que as pessoas não sabem. Então, Maitê, essa sua apresentação, daqui a pouco eu vou pedir para apresentar os seus empreendimentos, mas eu queria ouvir a opinião de uma pessoa que nasceu em Bento Gonçalves. E como é que ele está vendo essa apresentação e como é que ele acha não é o caso, porque se ele é um cientista, um doutor, ele não vai achar, ele vai dar uma opinião qualificada. Felipe, você está vendo a sua terra, Bento Gonçalves, a querida Bento Gonçalves, um abraço para os amigos de Bento Gonçalves, que eu gosto muito. Nós tivemos reuniões lá no hotel com as famílias, essa coisa toda. Qual é a sua opinião sobre a situação atual de Bento Gonçalves enquanto destino turístico? Veja,
Olha como é impressionante a apresentação dela, né? E como se diferencia do resto da economia brasileira, gaúcha no geral, né? A preocupação da Maitê é que tem tudo já preparado e ela tem que fazer a parte de marketing da cidade, que é o que falta para a cidade crescer ainda mais. Uma atividade econômica como o turismo, como qualquer outra atividade, ela é resultado da cultura da população, né? E, querendo ou não, a indústria do vinho, porque é uma indústria, né? Ela não é um conjunto de empresários. Isso é um delírio moderno, né? Que um inovador vai fazer uma coisa do zero. Não, é um conjunto de pessoas que têm cultura já e que trabalham coletivamente, cooperativamente há 150 anos, né? Os imigrantes italianos vieram, veja bem, a cultura do vinho, ela tem pelo menos 8.000 anos, né? Pelo menos 8.000 anos. Ela é anterior à escrita, não se sabe os primeiros, quando é que começou. E tem o primeiro registro nos egípcios, depois nos gregos, romanos, fenícios, as populações ibéricas. Olha, a cultura do vinho, ela era expandida com o Império Romano, inclusive, né? A partir da Itália. E quando os italianos vieram para cá por causa da Revolução Industrial, porque eles ficaram desempregados, porque eram todos artesãos quase, que vieram para cá, eram pobres. Não eram ricos, né? Eram pobres que vieram para cá. Todos desempregados, muitos deles analfabetos, que perderam emprego para as máquinas por causa do processo de industrialização na Itália. E chegam aqui, então, trazendo na consciência deles tanto a cultura do vinho, tanto a cultura da uva e do vinho, quanto a consciência do processo de organização industrial da economia, que era uma fase da economia que estava se desenvolvendo lá. Então, veja, o setor vitivinícola, ele está se desenvolvendo no Rio Grande do Sul como resultado desse processo sociológico há 150 anos. Para te ver, uma região não fica rica como a região da Serra e não desenvolve um setor do turismo do nada. É resultado desse processo, desse esforço contínuo. E hoje a preocupação de Bento, depois de ter toda essa cadeia complexa encadeada, né? São produtores rurais, são vinícolas, são hotéis, são restaurantes, são cafés. É a Embrapa, o Vivinho, é o Instituto Federal, para tu ver, o Instituto Federal que tem curso técnico e tecnólogo de viticultura e enologia. É um conjunto de instituições que já estão construídas na região e que dão suporte total para as pessoas que chegam lá na Serra Gaúcha. Veja, agora a maior preocupação é aumentar a quantidade de pessoas que estão entrando dentro da Serra Gaúcha. Olha, por isso que ela é um exemplo que deveria ser seguida, a Serra Gaúcha, pelo resto do estado, né? E para as outras regiões. Para quais são as qualidades locais que podem ser desenvolvidas? O que tem de único que pode ser desenvolvido para virar uma atração cultural e um produto para vender em Porto Alegre, em outras regiões do estado. Ô Felipe, essa sua observação como cientista e como pessoa da origem italiana e pessoa que nasceu em Bento Gonçalves é um exemplo de como as coisas são construídas, de como os destinos são construídos, né? E passa pela educação, passa pela cultura, passa pela formação. Aliás, o único amador que deu certo foi o amador que fundou um banco. É para isso que você tem estudo, é para isso que você consegue se preparar para oferecer num mercado altamente competitivo, que é o mercado do enoturismo. Mas não é só enoturismo. Quando se trabalha com marketing, aí Harvard ensina isso, Boston Consult ensina, que você tem os produtos estrelas, produtos vaca-leiteiras, produtos gatos, produtos lixos. E o gestor, através da ciência de dados, determina quais são as estratégias. E o gestor também é responsável para reunir isso tudo que nós estamos discutindo e colocar no mercado emissor. E aí que entra a parte que nós elaboramos, né, de como o Bento Gonçalves pode trabalhar de forma combinada
com a cidade de Porto Alegre. Aí nós temos aqui o José Valmir, guia de turismo, advogado, licenciatura em História, meu amigo pessoal, batalhador por turismo. Como é que você vê, José Valmir, essa possibilidade de unificar, independente de políticas, mas sim de empreendedores na área de Porto Alegre, guia de turismo, você tem agente de viagens, operadores, linkando entre Porto Alegre e Bento Gonçalves? Isso seria praticamente uma novidade, porque nós temos o fato concreto de que Porto Alegre recebe, via seu aeroporto internacional, muitos turistas que já vêm com um destino pré-determinado, passam pelo aeroporto de Porto Alegre e vão para o interior. Aqueles destinos que nós já conhecemos, né? Não só da zona do vinho, mas Gramado e Canela, que são os grandes atrativos internacionais, eu diria, do nosso turismo. Tenho ouvido muito falar em tentar manter pelo menos 2, 3 dias os argentinos que por aqui passam em direção a Santa Catarina para que conheçam Porto Alegre. Essa ideia de nós podermos agregar ao destino Porto Alegre uma estada mais duradoura e conjugar com um destino tão interessante quanto o destino da Serra Gaúcha, seria, para Porto Alegre, muito eficiente. Porque que nós tivéssemos aqui um dia desses turistas que nos visitam, já teríamos alguma coisa deixada em Porto Alegre. E, além disso, quando se visita um local, se sai dele com alguma impressão. E se nós conseguirmos passar uma boa impressão para esses turistas eventuais, certamente isso vai ser reproduzido lá na sua origem. E mais pessoas virão para cá. E quem sabe queiram ficar mais de um dia, 2, 3. Porto Alegre tem condições de absorver esse tipo de turismo. Inclusive, Zé Valmir, nós fizemos uma seleção de algumas fotos sobre Porto Alegre, e que a produção vai colocar daqui a pouco no ar. Nós temos essa ideia de que o produto Rio Grande do Sul, ele de qualquer forma, ele é impactado pela capital devido ao seu aeroporto, principalmente. Mas lembrando que 58% do turismo gaúcho é feito pelo próprio gaúcho. O gaúcho se adora, isso é muito bom. E ele tem um fluxo interno muito grande, né? E esse fluxo interno requer, por exemplo, ações no mercado o ano todo. Esse programa, que às sextas-feiras é transmitido aqui pela TV Minuano, com reprise às 22 horas e depois colocado à disposição no YouTube, é uma proposta de manter a ideia do destino turístico gaúcho o ano todo. Mesmo com suas características de sazonalidade e inconstância da demanda, a Maitê falou, nós temos atrativos o ano todo, como Cachoeirinha, como Santa Maria, como Mata, Cidade da Pedra, que foi Madeira. As missões jesuíticas. As missões jesuíticas, quer dizer, nós temos 28 regiões turísticas que continuam existindo, algumas estão preparadíssimas, mas falta aquilo que é fundamental, o fluxo de visitantes. O que é que você acha, Valmir? Precisamos acionar quem e o que para que essas coisas andem? Você, como guia de turismo, como homem que teve comigo promovendo o Rio Grande do Sul na Europa, e a gente sabe que alguma coisa não está funcionando. Essencialmente, para que se venda alguma coisa, você tem que ter o marketing. Nós temos que promover essa alguma coisa de alguma forma. Eu não tenho a receita para isso, mas me parece que quando nós pensamos em atrair visitantes, nós temos que lembrar certas determinantes disso. Distância, facilidade de acesso, a comunicação, tal. Jogamos lá o nosso Rio Grande na Europa, mas é preciso pensar que se nós colocarmos um compasso
em Ponta do Compasso, em Porto Alegre, nós vamos girar esse compasso num entorno de aproximadamente aí 500 quilômetros. Esse seria o público que teria mais possibilidades de acesso a Porto Alegre, pela distância, pela facilidade de voos, etc., de transporte. Se nós não nos fixarmos em atrair esse público nesse raio, nós vamos desperdiçar tempo e dinheiro procurando visitantes de outras distâncias que têm que ser atraídos por outras circunstâncias. É o caso, por exemplo, do turismo étnico, que nós atraímos os europeus, né, os italianos, porque aqui a nossa origem principal italiana e alemã, quer dizer, trazermos esse pessoal. Mas esse é um nicho pequeno, se nós pensarmos em fluxo turístico. É verdade, Zé Valmir, isso que você acabou de falar, aí tem algumas imagens do Centro Histórico de Porto Alegre, selecionadas especialmente pelo produtor Eric Gomes para atender os comentários do Zé Valmir. Eu me lembro que, estudando sobre a situação dos Conventions Bureau, que são escritório de captações de eventos, e o Rio Grande do Sul tinha, no tempo que eu estava ali, 5 municípios que tinham Convention Bureau. Era Porto Alegre, Gramado, Bento Gonçalves, Caxias e Santa Maria. E a concepção de captação de eventos é uma decisão do empresariado com apoio eventual dos políticos. E eu me lembro que durante os 4 anos que eu ocupei, eu fazia o acompanhamento dos eventos captados e realizados nesse município. E eu ficava feliz quando saía para conhecer lá Bento, checava lá, ver como é que estavam as coisas lá, levantando os dados, porque sem dados é no achômetro, e achômetro não é coisa de profissional, para a gente dizer, olha, Bento Gonçalves captou tantos eventos, realizou X eventos, mas captar eventos só não adianta. Há uma gestão. E além disso, o que você falou é verdade. Lá no pessoal de Detroit, Las Vegas, trabalha dessa forma. Eles fazem toda uma proposta da imagem. É por isso que você, quando trabalha com moda, fashion, você lança em Milão, Nova York, Paris, mas que vai comprar é o pessoal daqui. Mas essa ideia do lançamento, de dar um selo de participação internacional, ajuda na imagem. Mas a comercialização tem que ser exatamente com um raio que pode atrair visitantes. Não sei se o Felipe concorda com isso. Eu gostaria de fazer um comentário em relação, fazendo até um paralelo entre as experiências. Porque eu, nasci e cresci em Bento, mas eu moro em Porto Alegre já faz 15 anos. E é uma cidade que eu gosto muito, eu amo Porto Alegre, é uma cidade muito, muito bonita. E o que eu sinto que falta aqui, tanto é uma coisa que o Abdon falou antes, é a questão da visão da conexão entre o visitar e o habitar, né? Porque me parece que aqui em Porto Alegre falta um tanto de conceito sobre o que é o habitar Porto Alegre. É uma coisa... Porque em Bento é muito fácil saber isso. É muito fácil. Ô, Felipe, aí... Faz sentido isso? Então faz sentido, porque a autoestima, né? A autoestima. Porto Alegre é uma cidade que está com uma baixa autoestima, mas é uma cidade que foi politicamente muito importante no século XX. Talvez a cidade mais importante do Brasil no século XX. Exatamente, porque você aí exige ter uma educação, um conhecimento, uma valorização. Aí entra outra variável que eu chamo dos conflitos geracionais. Né? O mundo hoje está convivendo com 4 tipos de gerações diferentes, né? Que elas são pessoas que têm... Eu tenho clientes de 90 anos, e eu tenho alunos que foram meus alunos com 25, com 30, hoje são meus colegas. Sabe? Então a gente tem todo um trabalho que precisa ser tratado de forma profissional. Esse é o motivo, inclusive, da minha palestra, que eu vou dar na Festures, no dia 7, de 15 a 16 horas, no meeting, que eu fui chamado lá da Marta Rossi e o Eduardo, para trabalhar no marketing de relacionamento digital. O que é o digital? É o físico e digital. Se você pegar uma pessoa de 70 anos que está no mercado, que tem dinheiro, que tem tudo para fazer viagem,
ele às vezes não tem a informação para tomar a decisão. Aí você tem um pessoal novinho que adora aquelas mídias sociais, mas não tem dinheiro para viajar. Então, como é que você combina isso? Diga, Felipe. Eu acho que a Maite falou antes desse fórum, essa conexão, né, entre a Secretaria do Turismo, os empresários, o Conselho e tal, que é uma coisa que já está amadurecida, né, na Serra Gaúcha. Isso vai ter que ser amadurecido aqui em Porto Alegre também, de certa forma. Porque quais são os atrativos que Porto Alegre tem? Do ponto de vista cultural, porque é isso que vai atrair as pessoas, né? O aspecto cultural talvez seja o grande diferencial. O grande diferencial, porque as pessoas elas querem visitar um lugar onde elas se sintam curiosas, felizes e tal. E Porto Alegre tem coisas bonitas. A questão da natureza de Porto Alegre é muito bonita, toda a orla, a parte do centro, os parques, o centro histórico de Porto Alegre é lindo, absolutamente lindo, todos os prédios históricos. E tem uma coisa que está meio abatida, digamos, que é a vida noturna de Porto Alegre, a vida cultural, o teatro, tudo isso na década de, me parece, eu não vivi isso em Porto Alegre, mas na década de 80 e 90 era vivíssimo aqui. A vida noturna, né? A vida cultural, a arte aqui em Porto Alegre. E hoje me parece que isso não está sendo incentivado. E é uma metrópole, gente. É uma metrópole. Culturalmente é riquíssima Porto Felipe, Alegre. Isso que você está falando é importantíssimo. Nós temos discutido, inclusive eu tenho um cliente meu, porque me levou para fazer um trabalho de diagnóstico, Maite, sabe? Um dos trabalhos que eu faço é o diagnóstico do produto que ele tem ali, no caso um hotel, né? Ele falou, puxa, Abdo, eu estou perdendo meus hóspedes, porque não sei o quê, não sei, 1001 problemas. Aí eu perguntei, e você está fazendo o quê para melhorar isso? Porque a gente ficar se queixando é muito simples. Então, quando você... Claro, aí entra toda uma visão, eu conheço hotéis, pelo menos aprendi muita coisa, dirigi hotéis, sei como é que funciona, essa relação do hotel com a comunidade. E o hotel exige muito investimento para você manter a estrutura do hotel. E ele talvez perca no trabalho de promoção, de relacionamento, de marketing, para poder aproximar o fluxo de visitantes, que primeiro é o destino. Isso que está acontecendo no Brasil hoje tem um ataque direto com a imagem no Brasil. Isso que está acontecendo, essa vergonha nacional que está acontecendo. E a OMT, a ONU Turismo, fez uma pesquisa alguns anos atrás e disse que os 4 grandes itens para um processo decisório são a marca do destino, a segurança no destino, a comunidade no destino e o preço. Preço é o 4º item. Mas se você não tiver a marca, a segurança, a comodidade, você não consegue atrair. Agora, minha amiga Maite, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo há anos. Bento Gonçalves não é à toa. A região da uva e vinho, eu me lembrei daqueles folhetos que nós fazíamos, hoje é tudo digital. A mapa da região da uva e vinho, aquele trabalho todo que nós desenvolvemos, aquela parceria com o Ibravin, tudo aquilo que aconteceu. Fale-nos, por favor, sobre os empreendimentos hoteleiros, sobre o verbo hospedar em Bento Gonçalves, por favor. Então, sabe que existe uma diferença muito tênue entre hospedar e receber, né? Então, lá a gente recebe o cliente como se estivesse recebendo na nossa própria casa. Então, hoje nós temos 3 hotéis na Serra Gaúcha, na região Uva e Vinho, 2 em Bento e 1 em Garibaldi. Vale a pena falar que hoje o nosso carro-chefe é a venda de eventos, então eu trabalho muito na captação de eventos. Inclusive, quarta-feira, eu estava aqui em Porto Alegre numa rodada de negócios exatamente para captação de eventos. Nós somos o maior centro de eventos com hospedagem do Rio Grande do Sul.
Então, a gente consegue fazer o evento e hospedar as pessoas no mesmo local, com uma capacidade até 2.000 pessoas. O que, Maitê? Você Sim. está com uma estrutura de eventos para 2.000 pessoas dentro do próprio hotel? Dentro do próprio hotel. E como que a gente consegue essa mágica, né, Abdon? Na verdade, os dois hotéis de Bento ficam um na frente do outro. Então, no Grande Hotel, que é o nosso pai, né? Ele tem um centro de eventos que acomoda 2.000 pessoas, e entre os dois hotéis a gente consegue hospedar essas 2.000 pessoas também. Então facilita muito o deslocamento, tu consegue, né, assistir a palestra, almoçar, escovar o dente e voltar. Né, eu digo, então, são comodidades. E também a gente tem um portfólio completo de coffee break, jantares, banquetes, shows. Nós trabalhamos com shows típicos também, para quem não é gaúcho, e por que não os gaúchos, né, também, o show típico italiano e o típico gaúcho. Nós temos apresentações lá dentro do hotel também. E nós temos um grande diferencial referente a essa questão de eventos, que é uma agência. Nós temos uma pequena agência dentro do hotel que ajuda a criar os roteiros, tanto para os nossos clientes particulares, que vão com a família e querem saber o que tem para fazer em Bento, quanto para os clientes de eventos. Então, chega um presidente de uma sociedade médica, por exemplo, para organizar um evento, e ele tem que se preocupar com o consultório dele, não com a organização do evento. A gente toma conta disso, a gente organiza trânsitos para o aeroporto, passagens aéreas, os atrativos que eles querem, de repente, às vezes, disponibilizar para as esposas, ou um jantar numa vinícola. Isso tudo a gente facilita, organiza. Dentro do próprio hotel também nós temos uma galeria de lojas, onde a gente tem uma agência de casting, que aí é terceirizada, mas já está ali, se quiser usar, e uma empresa de decoração para eventos. Então, fica tudo no mesmo lugar. Isso facilita muito a vida de quem organiza um evento. E temos também 3 parques no Caminhos de Pedra, que é o nosso roteiro da imigração italiana. O Parque e Casa da Ovelha, que é uma fazenda de ovelhas leiteiras, que acabou virando um parque, porque as pessoas queriam conhecer. A gente tem os produtos nas delicatessens e supermercados do Brasil todo, e eles queriam saber como era feito. Então, ali, até foi o meu irmão, é meu irmão que cuida do parque, hoje o Tárcio, ele viu uma oportunidade da gente abrir, a gente deu uma arrumadinha na fazenda, assim, para ter um pouco mais de comodidade, colocou uns toldos. E então a gente tem a visita à fazenda, que o pessoal adora, consegue dar mamar para as ovelhas bebês, entre outras coisas. Você imagine a experiência, né? Não é, José Valmir, não é, Felipe? Eu falei no programa nosso de como as novas gerações e os casais jovens e as crianças urbanas, né, nunca viram uma galinha, nunca viram uma ovelhinha. É um sucesso quando tem aí essa questão de feiras agropecuárias, que a criança vai com o pai, ali é um bezerro, ali é uma vaquinha, ali é um boi. Eles ficam, assim como aquele amigo meu que trouxe um filho da Alemanha, e quando o menino viu uma galinha, falou: papai, olha aqui nó, olha aqui nó. Sim. Ele não tinha ideia do que era aquilo. E mais do que nunca, lá nos Estados Unidos, no Epcot, Experimental Protection Community of Tomorrow, existe um setor só para ensinar o que é essa relação com a fazenda, a relação com o cultural, a relação com a produção da terra. E eu fico feliz que Bento Gonçalves trabalha com as ovelhas há alguns anos. Eu me lembro que eu visitei lá e achei aquilo fantástico, um projeto iniciado pelo seu pai, um líder, seu Tarcísio, que até hoje está aí, e ele funciona. Complemente as suas informações. Então, lá dentro do Parque da Ovelha, a gente tem também a falcoaria, que a gente tem a Coruja das Neves e os falcões, que tem o show, pode bater foto com eles. E temos ao lado o nosso Parque Internacional de Esculturas, que chama Domadores de Pedra. Aí sim é um projeto do nosso Instituto Tarcísio Miquelon, onde a gente tem mais de 52 esculturas feitas na pedra basalto, que é a nossa pedra característica da região. Nós temos o segundo maior derrame basáltico do mundo. O primeiro fica na Rússia.
aparecendo ali Olha umas aí, telas. Camila, Isso, são esculturas gigantes e foram feitos por escultores internacionais. A gente fez 5 simpósios internacionais de esculturas. Eles passaram um mês esculpindo cada peça dessas. Tem esculturas do Japão, da Grécia, da Letônia, do Chile, de brasileiros, obviamente, também. Então, é bem interessante o parque, ele tem bastante contato com a natureza. E temos o mais novo parque, então, que nós inauguramos em dezembro do ano passado, que é o Parque das Abelhas Sem Ferrão. Então, a gente tem no Brasil hoje mais de 400 espécies de abelhas sem ferrão. Que o pessoal me pergunta, mas vocês tiraram o ferrão? Eu disse, não, elas vêm assim de fábrica. Não tirou o ferrão, não ela tirou. nasceu sem ferrão. E lá no parque nós temos 20 espécies, então tu consegue ter experiência de abrir a colmeia, ver como funciona a vida, provar o mel, porque cada uma dessas abelhas ela tem um mel totalmente diferente um do outro, que é diferente da nossa apis, que é aquela que tem o ferrão. Então é toda uma experiência, fica no meio das abelhas sem tomar nenhuma ferroada. Então é bem interessante também. O Maite, veja bem, eu vou aproveitar a oportunidade para lembrar que nós estamos falando de Bento Gonçalves, aonde toda essa oferta é o resultado de trabalho profissional determinado, de investimentos e de continuidade. É importante dizer isso. Não é o iluminado que assume 4 anos, que chama os compromissos políticos e joga fora que foi feito no passado. Isso não dá certo. É por isso que o Brasil não funciona no turismo. Porque não há continuidade dos bons projetos. Porque os bons projetos, quando são bons, devem ser valorizados. Não precisa ter ciúme porque alguém fez isso, né? É porque tem outro problema, né? Tem ciúme, o ciúme é uma coisa seríssima isso, né? E ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Aí eu queria lembrar os municípios que compõem a região do Uvivinho. São aqueles 31 que foi do meu tempo ainda. André da Rocha, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Casca, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Marau, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Teresa, São Marcos, São Valentim do Sul, São Vandelino, Serafina Correia, União da Serra, Veranópolis, Vila Flores, Vila Maria e Vista Alegre do Prata. Ufa! Quer dizer que aumentou, Maite? Sim, existe uma certa discussão, mas atualmente a gente anuncia são 47. Imagina, eu não vou ler 47 para espectador, não se preocupe, mas nós realmente estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer mais uma vez a participação desses meus amigos e esperando ter contribuído para a promoção do destino turístico da região Uvivinho e Porto Alegre com roteiro combinado. E eu queria deixar as palavras finais para que a gente pudesse deixar na memória de cada telespectador, de cada internauta, a frase: Rio Grande do Sul é bom para visitar, é bom para habitar, seja feliz conhecendo os municípios gaúchos. Vamos começar com Zé Valmir. 30 segundos para terminar. Professor, muito obrigado por essa oportunidade. E eu acho que daqui nem volto para casa, eu vou para Bento. Porque que eu conheci agora de Bento, eu sou do tempo em que era a Casa da Ovelha, já temos uma fazenda da ovelha. Porto Alegre tem que levar isso em consideração para ampliar a sua capacidade de chamar eventos, principalmente, que é a grande aptidão de Porto Alegre, tem sido para o turismo, essa captação de eventos. Por quê? Porto Alegre não tem muita distração, então o evento é muito mais eficiente. Ninguém deixa o evento para ir para a praia, fica trabalhando no evento. Mas Porto Alegre tem muito mais a oferecer e essa parte cultural que o Felipe levantou, eu tenho dificuldade de acompanhar a atividade cultural de Porto Alegre.
Nós temos até ópera agora. Inclusive, você vai voltar aqui para falar sua atividade artística cultural, essa coisa musical. Felipe, 30 segundos para terminar. Primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer falar da minha cidade natal e da cidade que eu moro já há 15 anos. Né? É muito legal ver a evolução, né, que Bento teve e fico feliz de poder ver que também existe um debate sobre tentar, né, desenvolver esse lado cultural de Porto Alegre como atrativo político, como atrativo de turismo, porque é uma cidade riquíssima, Porto Alegre, riquíssima. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Maitê, palavras finais, 10 segundos para ti. Que eu falei bastante. Não, queria agradecer e parabenizar a TV Minuano e o Sol Habitum por esse programa, por dar a oportunidade da gente divulgar os nossos destinos no Rio Grande do Sul, convidar a todos a conhecerem Bento Gonçalves. Eu estou sempre à disposição, me chamem que eu sou especialista em roteiro lá para a região Vivinho. Muito obrigada. Muito obrigado, Maitê. E atenção, meus amigos da audiência altamente qualificada do Destinos RS. Nós estamos completando mais um programa e apresentamos o Destino Bento Gonçalves com roteiro combinado com Porto Alegre, que não se esgotou. Eu acho que essa região, você já pensou? Se tem 31 municípios, um município por semana, vamos ter programa até o ano que vem, né? Agradecer a essa audiência e dizer que Destinos RS tem um apoio do SESC, tem apoio de uma série de entidades que estão pensando de que forma podem apoiar a nossa atividade e agradecer também a parceria dos convidados que se deslocam até aqui e conseguem oferecer seus conhecimentos. Destinos RS, Rio Grande do Sul, bom para habitar, bom para visitar. Seja feliz conhecendo os municípios turísticos do Rio Grande do Sul. Abdon Barreto Filho, exclusivo para a TV Minuano. Pense nisso.